Vamos estudar a linguagem dos diagramas de blocos. O diagrama de blocos é uma maneira de se pensar em termos de eletrônica. É uma maneira, às vezes, bastante simples de você pensar o que acontece com os sinais elétricos conforme eles vão caminhando por dentro de um circuito. Claro que o diagrama de blocos não é feito para você desenhar circuitos. É mais para você ter uma análise dos processos que vão acontecendo conforme o sinal elétrico, as grandezas elétricas, vão atravessando os circuitos elétricos. Vamos ver o que é então. Diagrama de blocos é uma linguagem. O que ela expressa? Relações entre tensões, correntes, resistências, grandezas inclusive que possam vir do mundo físico como luz, som e que podem ser convertidas em eletricidade e vice-versa. O que a gente faz com o diagrama de blocos? A gente coloca geralmente à esquerda a causa e à direita geralmente o efeito. Eu vou dar um exemplo abaixo que é colocar tensão, aplicar uma tensão sobre alguma coisa. Vai ser sobre um resistor. E observar o efeito, a corrente. Corrente medida vai ser o efeito. Resistor só tem três coisas: tensão, corrente e resistência. Então vamos observar aqui, implementado, tensão é a causa aplicada sobre um resistor. Vai surgir uma corrente, a corrente é causada. Mas por que eu digo que a corrente é o efeito? Porque vamos pôr um amperímetro e vamos observar o amperímetro. Então a nossa causa, a tensão, será observado o efeito corrente porque temos um medidor. Diagrama de blocos disso, vamos traduzir para diagrama de blocos. Colocamos um retângulo, o nosso retângulo representa a operação física, matemática, entre o que entra a causa e o que sai o efeito. Como é que é o efeito? O efeito da corrente segue a lei de Ohm. Você pega a tensão, que é a causa, multiplica pelo que for escrito dentro do quadrado, do retângulo. No caso, resistência menos 1. Então, tensão vezes resistência menos 1 é a corrente. Aqui está a equação. Igual a V vezes R menos 1. Para quem acha isto estranho, vamos aqui para trás e ver que é a mesma fórmula da lei de Ohm. I igual a V sobre R, porque R menos 1 é dividir por R. Muito bem. Por que escrevi R menos 1 e não 1 sobre R? Porque uma regra dos diagramas de bloco é a causa é sempre multiplicada pelo que está escrito dentro do retângulo. No nosso caso, o nosso retângulo tem uma conexão perfeita com um componente eletrônico só, um resistor. Este diagrama de blocos é apenas um resistor. Vamos passar para a próxima folha. Símbolos. Este símbolo é o de um amplificador. Quando temos uma tensão de entrada, que causa uma tensão de saída. G é um número puro, é ganho. Então a nossa saída é Vin vezes G. Está aqui. Vin vezes G é Vout. Segundo nível, conversão. Você aplica uma grandeza aqui de uma natureza corrente e obtém uma natureza tensão. O que tem dentro pode ser um resistor, porque I vezes R dá V. Está aqui a fórmula. Um somador. Aqui já é um pouco diferente. Somar sinais elétricos. Isto é uma função muito interessante na eletrônica. Representamos como uma bolinha, fazemos um X e um sinal de mais, dizendo que cada uma dessas coisas entra se somando e produz essa tensão de saída. VS, VI mais V1 mais V2. Diferença. Também é possível fazer um bloco que represente algo que entra somando e algo que entra subtraindo. Aqui está representado saída igual a V1, que entrou positivo, menos V2, que entrou negativo. Vou dar um exemplo. O diagrama de blocos é sempre usado para que a gente abstraia o circuito. Este circuito é muito comum em eletrônica. É um divisor de tensão que produz uma tensão elétrica constante nesse nó, dado pela razão entre os resistores e a tensão que alimenta. E este capacitor
permite que a gente acople uma tensão e corrente alternadas a esse nó. Então, algo ligado aqui, natureza alternada, atravessa o capacitor e contamina este nó, e ele sobe e desce, mas não a partir do zero, mas sim a partir da tensão que o divisor dava. Então vamos observar como é que é. Imagine que Vin é uma tensão alternada, está aqui, positiva, negativa. Imagine que o divisor de tensão produz uma tensão constante, está aqui representada no tempo. As duas simultaneamente, isto é, o divisor ligado, o VCC ligado, vem aplicado, as duas coisas se somam neste nó, resultando em Vout, o que temos aqui, uma tensão média que não é mais zero, é dada pelo divisor e que sobe e desce. Então temos aqui uma soma. O que foi somado? Algo alternado, que era positivo e negativo com relação ao zero, somado a algo que já está acima do zero. As duas coisas somadas é esta figura, Vout. Como representamos? Vin entra positivo, V do divisor entra positivo, Vout, portanto, é a soma das duas coisas. Aqui temos de fazer uma observação do modo como está conectada a saída. É perfeitamente observável na saída, tanto a componente alternada como a parte contínua. Por isso que o meu Vout é uma soma de algo que entra alternado com algo que já pré-existia contínuo. Representamos como alternado somado com constante, dando o nosso Vout. Está aqui. Este foi o primeiro exemplo. No segundo exemplo, a coisa muda de figura. Nesse segundo exemplo, eu tenho exatamente o circuito de cima, mas eu tenho um capacitor de entrada, como antes, mas eu tenho um capacitor de saída. O capacitor de saída muda a natureza do que é observável, porque um capacitor não permite que corrente contínua possa atravessar o capacitor, nem para trás, nem para frente. Portanto, este divisor de tensão que produz tensão contínua não vai ser enxergado, essa componente contínua do lado de fora, na saída Vout. Portanto, o divisor de tensão que está aqui dentro se torna um elemento que não se observa, cuja ação é transparente e que podemos desconsiderar. Esta aplicação é uma aplicação típica que só se consegue aplicar um alternado para dentro do circuito e só sai um alternado. Como não existe nenhuma operação de ganho aqui, nenhum divisor de tensão que mate o sinal, cause grandes quedas, é de se esperar que Vin e Vout tenham o mesmo tamanho. Coloca um volt pico a pico. Se este capacitor está bem projetado e este também, projetamos de forma que eles tenham baixa reatância, portanto Vin atravessa toda a estrutura e Vout terá o mesmo valor. Está aqui, ó. Vout terá o mesmo valor que Vin. Como é esta estrutura? É um retângulo escrito número 1. É como se houvesse apenas um fio, porque só o alternado entra no circuito, só o alternado sai, e a existência ou não do contínuo aqui dentro se torna invisível ou não observável. Este é um exemplo bem típico da maneira como a gente mais comumente usa o diagrama de blocos, quando existe convívio entre tensões contínuas e alternadas, havendo capacitores na entrada e na saída do bloco que você está considerando, a gente só passa a estudar como se só existissem tensões e correntes alternadas desde a entrada até a saída. Então, esta parte que gera apenas corrente contínua podemos desprezar. Próxima folha. Vou dar como exemplo diagrama de blocos em cima do que nós já conhecemos, um amplificador classe A. Aqui temos algo que vimos agora há pouco, uma etapa na qual Vin se soma a uma tensão contínua que foi criada de propósito para poder ligar o transistor e polarizá-lo. Mas, como tem capacitores na entrada e na saída, toda esta parte que tem contínuos dentro, nós vamos abstrair, vamos desprezar e vamos estudar só os efeitos das tensões alternadas, influenciando o valor das correntes, mas
sem considerar as tensões que são absolutas e as correntes absolutas. Como assim? Nosso Vin vai se somar a este nó. Eu não me importo agora qual é a tensão exata deste nó, só me importo que ele vai flutuar para cima e para baixo um certo número de volts pico a pico, exatamente igual ao número de volts pico a pico que vem e vai flutuar. Se a base flutua, sabemos que haverá, pela lei das malhas, como este ramo está paralelo com este, que o quanto flutuar a base fará com que a tensão do resistor de emissora flutue junto. Então, se aplicarmos, digamos, 1 volt pico a pico e vem a base, não importa em que altura esteja, sobe e desce com delta de 1 volt pico a pico. O emissor segue junto e sobe e desce também esse mesmo 1 volt pico a pico. Só me interessam as variações. Então, eu vou estudar as variações causadas por VIN ao longo de toda essa estrutura até dar na saída. Esta estrutura toda pontilhada em vermelho, então, vai virar um bloco só, mas vamos abrir esse bloco em subblocos. Vamos estudar. Vamos lá. As flutuações de VIN vão fazer a base flutuar, vão fazer o resistor de emissor flutuar. E isto vai fazer a corrente de coletor flutuar. VIN até a flutuação da corrente de coletor está expressada aqui embaixo. Vamos lá. VIN causa uma flutuação da tensão de base, que causa uma flutuação da tensão do resistor de emissor. Esta flutuação da tensão do resistor de emissor ocorre sobre o resistor de emissor, portanto, multiplicado pelo resistor de emissor a menos 1, ou seja, lei de Ohm. Flutuação da tensão do resistor de emissor dividido por RE dá o quanto que a corrente de coletor flutua. Este trecho todo de VIN aplicado até produzir uma flutuação da corrente de coletor é este trecho aqui do circuito, do coletor da base emissor para baixo, desde o capacitor até chegar aqui no resistor de emissor. Aqui é causada a flutuação da corrente de coletor. E esta corrente de coletor vai ser jogada no resistor de coletor que está acima. Então, vamos seguir o desenho. A flutuação da corrente de coletor passa por o resistor de coletor e causa uma queda de tensão. O que ele causa? Está escrito aqui. Uma flutuação da tensão no coletor ligada a uma flutuação da tensão do próprio resistor de coletor. E esta flutuação da tensão do resistor de coletor é a própria tensão de saída. O sinal de negativo é causado pela maneira como medimos a saída. Então, desde a entrada, VIN até a saída Vout, temos aqui todo o amplificador. Vamos substituir VIN, usar só VIN, multiplicar por RE-1, obter a flutuação da corrente de coletor, como está na fórmula abaixo. VIN vezes a resistência de emissora menos 1 dá a flutuação da corrente de coletor. Já a flutuação da corrente de coletor vezes o resistor de coletor dá a própria saída, como está na fórmula de baixo. Flutuação da corrente de coletor, que veio do bloco de cima, da saída do bloco de cima, que tem RE-1, vezes RC é a tensão de saída. Vamos substituir uma fórmula na outra e ver o que isso dá. Dá aqui, VIN multiplicado por resistência a menos 1, que é o primeiro bloco, vezes a resistência de coletor, que é o segundo bloco, dá Vout. Ou seja, desde a entrada até a saída, tudo vai sendo multiplicado. Desde VIN até chegar a Vout, achamos dois blocos e vamos multiplicando VIN pelo conteúdo desse bloco, o resultado pelo próximo bloco, o resultado da saída. VIN está aqui, Vout está aqui. Se eu dividir Vout à direita por VIN que está aqui à esquerda, isso é o ganho, como está na fórmula de baixo. Vamos aqui para a fórmula de baixo. Ganho, Vout sobre VIN. E o que sobrou da fórmula de cima? Dá RC sobre RE, menos RC sobre RE. O diagrama de blocos é uma maneira bem simples de se chegar nas fórmulas de ganho de um circuito que tem um monte de meandros, várias coisas acontecendo. Vantagens. Eu me preocupei menos com a polarização. Polarizei, pus para trabalhar, mas só me preocupei com as componentes chamadas alternadas.
Pronto, temos uma boa base do que é o uso de blocos. Eles são concatenados como se estivéssemos encaixando peças de Lego. Agora vamos para algo mais interessante. Estrutura realimentada. Já sabemos o que são os blocos básicos. Isto é um amplificador? Sim, é um amplificador. Dependendo do número que tiver escrito aqui. Se for um número 1, pode ser um pedaço de fio, porque o que entra é igual ao que sai. Seria o número 1. 2, amplificador. 10, amplificador. Se fosse meio, talvez um divisor de tensão atenuando o que passa por aqui. Mas desta forma, nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Esse módulo A vai ser um ganho maior do que 1, bem grande, geralmente bem grande. Vamos colocar aqui um módulo B. Parece um amplificador também? Sim, mas esse aqui vai ser atenuador. Pode ser feito com um divisor de tensão, por exemplo, para diminuir o quanto que volta. Ora, algo está entrando, atravessando toda essa estrutura, saindo, mas uma parte volta, é atenuado, gera um sinal que se subtrai do meu Vin. O que vai acontecer conforme o sinal atravessa, volta uma parte, sai? Isso é instantâneo. No instante que eu coloco algo aqui, já sai, já volta, já se negocia, já gerado algo aqui no meio, que é chamado sinal de erro, que é a tensão Vin menos a que está voltando lá da saída. O processo é muito rápido, podemos considerar instantâneo. Substituindo fórmulas. Como é que é Vout? Vout é erro vezes A. Coloquei aqui embaixo. Realimentado, VR, é Vout vezes B. Está aqui, VR, Vout vezes B. E o próprio erro, por onde tudo começava? O erro é Vin menos VR. Está aqui na terceira linha. Vin menos VR. Vamos substituir uma coisa na outra. Como não é nosso objetivo demonstrar essas substituições, basta que os senhores saibam que, substituindo corretamente, Vin e Vout podem ser tirados fora. Por quê? Vin e Vout, um dividido pelo outro, é ganho, G. Então, onde você vê G, é Vout dividido pelo Vin. Já some essas duas coisas. V erro, VR, podem ser reescritos como função do próprio Vin. Então, dará para cancelar. Depois de várias passagens, chegamos a isto, substituindo uma coisa na outra, Vout e Vin é ganho. Ganho será igual ao produto A dividido por 1 mais A vezes B. Ou seja, se essa estrutura for um amplificador, dar ganho 10. Por que está dando ganho 10? Porque A tem um certo valor, porque B tem um certo valor, esse 1 e tudo isso junto deu 10. Mas vamos observar com mais atenção como a gente usa esta estrutura. Esta estrutura se repete muito na eletrônica, por isso que está sendo ensinado o diagrama de blocos para vocês. Trabalhamos da seguinte maneira: A muito grande, A valendo de 1000 a 1 milhão. Isso é fácil de se obter na eletrônica. B geralmente é um número menor do que 1. Pode ser 1, pode ser meio, pode ser 1/10. Pode ser gerado por um atenuador usando o divisor de tensão. Mas o produto de A vezes B, que nos interessa, ele geralmente dará um número bem grande comparado com 1. Se A vezes B for bem grande comparado com 1, olhamos para a fórmula A sobre 1 mais A vezes B. Se A vezes B for usado de forma que seja muito grande comparado com 1, este 1 pode ser desprezado, tornando possível cortar a variável A em cima e embaixo. Isso vai resultar que a fórmula do ganho se simplifica. E o ganho vai depender não mais de toda a estrutura que eu mostrei para vocês, vai depender apenas da atenuação que eu coloquei no caminho. Vamos voltar lá para cima. A atenuação é esta. Se eu pegar metade da saída e devolver para a entrada, isso é meio, 1 sobre 2. A estrutura toda vai acabar dando um ganho, Vin e Vout, de 2. Outro exemplo.
Se eu devolver apenas 1/10, usar um divisor de tensão aqui dentro, que aqui está saindo um certo valor, eu devolvo 1/10, o ganho vai ser o inverso de 1/10. Então o ganho V out sobre V in vai dar 10. Com esta ferramenta nas mãos, nós poderemos agora entender a eletrônica de uma maneira mais prática. Vamos empregar isto em tudo da eletrônica, inclusive no tópico amplificadores operacionais, que vai ser o nosso próximo tópico de aplicação do conceito da estrutura realimentada. Este é o foco importante, guardem isto.